Certa vez eu ouvi uma mensagem do pastor Silas Malafaia. Eu gostaria de compartilhar um pouco daquilo que ele falou. Nossa reflexão hoje tem como tema chamado para produzir azeite. Salmo 52, verso 8 diz assim: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Sou como a oliveira verde. Em Romanos 11, verso 17, o apóstolo Paulo escreve assim: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz da seiva da oliveira. Mas sem querer entrar nos detalhes teológicos por trás dessas mensagens, o que eu queria destacar apenas é que Deus usa muito a figura do azeite, da oliveira, para tratar conosco, para falar do seu povo. O pastor Silas Malafaia, quando ministrou essa palavra, ele contou que certa vez ele esteve em Tantur, em Israel, num conceituado instituto de pesquisas cristãs, onde diz que eles explicaram que a azeitona, no tempo do rei Davi, servia para produzir 4 tipos de azeite. E ele esclareceu o porquê, então, Davi usa essa expressão de ser, como oliveira para o serviço de Deus. O azeite era feito em uma grande prensa, composta por uma tora de madeira maciça e 4 pedras. E nela eram depositadas as azeitonas, e em seguida a primeira pedra espremia as azeitonas, e assim então era extraído o primeiro azeite, o mais especial. O primeiro azeite ele servia para ser usado no templo, na unção e na adoração ao Senhor. Você quer ser um instrumento de adoração a Deus? E aí então o pastor diz que 4 condições caracterizam esse modo de viver. Primeiro, nós precisamos aprender a oferecer o melhor para Deus, que é o primeiro azeite. Devemos aprender a entregar ao Senhor o melhor dos nossos bens e primícias, e não aquilo que nos resta, senão nós cometemos o mesmo erro que Caim cometeu em Gênesis capítulo 4. Segundo, nossas atitudes e atos devem ter como objetivo principal a glorificação a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 31, diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como poderemos ser um instrumento de adoração se os nossos corações abrigarem, por exemplo, o ódio, o rancor, a desconfiança, a falta de perdão? Estas coisas não glorificam a Deus. Se queremos ser o primeiro azeite, esse azeite usado para adoração, se nós queremos servir a Deus em adoração, então nós precisamos cuidar do nosso coração. Um terceiro princípio para que você seja um instrumento de adoração a Deus é que você deve viver de forma que leve outras pessoas a glorificar a Deus. Em Mateus 5,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Um quarto princípio que devemos considerar para que possamos viver uma adoração plena a Deus é que nós devemos abrir nossos lábios sempre buscando a adoração ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente em minha boca. Salmo 71, verso 8. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Quer dizer, um instrumento de adoração, se é esse o nosso desejo como servos, ser como esse primeiro azeite que é usado para
adoração, deve ter sempre nos lábios palavras de louvor. Por isso é importante cuidar do coração. Muitas pessoas buscam a Deus. Todos, de alguma forma, buscam a Deus. Muitos nos caminhos errados, meios errados. Mas é interessante, né? Enquanto todos correm tentando encontrar Deus, Deus corre buscando um grupo de pessoas. Mas Ele busca os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. O pastor Silas disse que existia também um segundo tipo de azeite. Uma vez que aquela azeitona era prensada por aquela pedra a primeira vez e saía então aquele primeiro azeite, né, aquele primeiro óleo que era considerado mais fino, que era usado para a adoração, depois a pedra era passada novamente. Então era a segunda vez que era prensado a azeitona e saía então um novo azeite. E este servia para alimentar. Assim como o povo está faminto de Deus, Jesus disse: dai de comer. Se você quer ser um instrumento que alimente o mundo, evangelize. Pois só quem pode alimentar os famintos é a igreja e a mensagem que ela possui. Que tipo de comida que nós estamos dando para o nosso povo que está mergulhado nas crendices, no bandismo, na idolatria, na feitiçaria? Muitas vezes nós temos uma igreja obesa, se alimenta, que experimenta de Deus, da sua palavra, das suas verdades, do sobrenatural de Deus, mas que não sai ao encontro do faminto, do perdido. Temos nos entupido de alimentos espirituais, mas não os dividimos com ninguém. Ficamos só enchendo a barriga na igreja, sem nos amadurecermos. E, infelizmente, existem muitas igrejas que estão produzindo um alimento que não é genuíno, falsificado, dando um evangelho distorcido para aqueles que estão famintos, uma teologia que diz que Deus é amor e por isso entendem que podem continuar vivendo da mesma forma mundana que viviam antes de conhecer a Deus. Porque Deus é amor, então não precisa mudar de vida, não precisa se santificar. Alguns ainda dizem que se Deus é tão bom, Ele jamais vai lançar alguém no inferno. Isso não é verdade, Deus é justo. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Cada vez mais as pessoas têm vindo para Deus não pelo que Ele é, e sim pelo que Ele pode fazer. Isso é um evangelho falsificado. Transformam Deus num objeto de utilidade. Falam em oração, mas apenas apresentam um relatório de pedidos para Deus. Não tem diálogo com Deus, não tem comunhão com Deus, não buscam ouvir Deus. Nem permite que Deus ouça os seus corações, apenas trazem os seus desejos para Deus, como se Deus tivesse uma obrigação de servir e atender os seus desejos. Aquele segundo azeite prensado, ele servia então para ser usado no alimento. Simboliza que essa é a forma que devemos servir como alimento. Mas alimentar o faminto, alimentar o povo, é alimentar com o Evangelho. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas diz que aquela pedra então era passada por uma terceira vez sobre aquelas azeitonas. Então na primeira vez, aquele primeiro azeite que saía, aquele primeiro óleo, era usado para servir a Deus através da adoração na casa de Deus. Aí na segunda vez que a pedra era prensada, saía novamente agora então um outro óleo. Esse segundo óleo que saía, esse era usado para o alimento do povo de Deus. Aí eles passavam aquela pedra pela terceira vez sobre as azeitonas. Então saía um pouco mais de azeite. Diz que esse azeite então era usado para iluminar. Eles eram depositados em lâmpadas, né? Que era naquela época o principal
instrumento de iluminação. Isso significa que nós precisamos servir na adoração, como o primeiro azeite, nós precisamos servir como alimento e que nós também precisamos servir para iluminar. Mateus 5,14, Jesus declara: vós sois a luz do mundo. Você foi feito para tirar o mundo das trevas, para que as pessoas vejam que o seu estilo de vida é superior e desejem seguir os seus passos. Em Filipenses 2,15, Paulo diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Em Efésios 5,13 diz assim: mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Quando temos vida cheia de luz de Jesus, influenciamos tudo ao nosso redor. Ser luz significa que nós somos um modelo, um exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor. Não aceitamos a corrupção, não aceitamos a injustiça. Ser luz é viver uma vida de maneira ética, correta, justa. E dessa forma, então, mostrar caminhos justos e verdadeiros para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas era interessante que diz que aquelas azeitonas que já estavam bem até prensadas, ainda assim eles passavam mais uma vez aquela pedra sobre elas. E agora, com o peso, vamos dizer, desse quarto giro da pedra, ainda saía um pouquinho mais de azeite. Mas esse azeite agora, de certa forma, já possuía até os farelos da azeitona. Já não era um azeite tão puro, esse azeite servia para fazer sabão. Sabão, ele aponta para a limpeza, para a purificação. E nós podemos dizer que é uma forma também de servirmos. Você pode servir ajudando a manter a sociedade limpa, ajudando na purificação. Cristo nos purificou de todo pecado. E nós não devemos agora voltar e nos banhar no pecado, nos sujar novamente. Nós devemos manter limpos, puros, procedendo de maneira correta. E assim então nós podemos honrar a Deus. Para sermos como oliveira na casa de Deus, nós precisamos então estar dispostos a sermos moídos por Ele. Imagina aquelas pedras passando por cima daquelas azeitonas, espremendo aquelas azeitonas. Ou imagina você sendo aquela azeitona. E Deus vem e passa a pedra sobre você para tirar o primeiro azeite que Ele pretende usar na casa dele, no serviço dele, na adoração direta, numa relação pessoal com Ele. E muitas vezes aquela pedra vem e aquilo dói para tirar de você o mais puro óleo. Mas depois Deus vem e passa por uma segunda vez. Você já está dolorido, quebrantado. E aí Deus vem e passa uma segunda vez e ainda retira de você um pouco mais de azeite. E desse azeite Deus agora pretende usá-lo para fazer com que outros possam experimentar do amor dele, da vida dele através de você. Então você começa a evangelizar, a falar, a mostrar o amor de Deus aos outros. E aí Deus vem e passa novamente com a pedra pela terceira vez sobre você e te espreme mais um pouco. E aí Ele tira mais um pouquinho de azeite e esse azeite serve agora para iluminar, para que as pessoas possam olhar para você agora e ver que você trilha caminhos justos, retos, bons, que você é luz. Então eles olham e falam assim: puxa, eu quero viver como aquela pessoa. Ela não se deixa se corromper, ela trata todos com igualdade, humilde, reta, pura. Mas é quando você vê Deus vem novamente e passa aquela pedra pela quarta vez sobre você. E agora esse azeite que Ele extrai agora de você, Ele usa para manter a sociedade limpa, purificada. Não é fácil.
Quando a pedra passa e espreme para tirar nosso azeite, dói. Mas é preciso fazer isso para que saia de nós a essência de Deus que é em nós. Precisamos estar dispostos a ser moídos. Devemos reconhecer que nossos irmãos, irmãs, muitas vezes são as pedras usadas por Deus para nos levar a produzir azeite novo. Por isso, ame o teu irmão, a tua irmã, mesmo quando ele está sendo usado por Deus para te espremer, para te moer, para produzir em você azeite novo. E que Deus nos capacite a produzir um azeite novo. Deus te abençoe.